Tudo bom, meus amigos do terceiro ano? Como é que estão vocês? Tempo de AU, tempo de usar os domingos para provas, não é cansativo, aula e prova, eu sei disso, passei por isso também. E por isso eu estou aqui como professor, não é isso? E muito satisfeito por esse esforço todo pelo que eu passei para entrar numa universidade pública de qualidade, para ser um profissional de qualidade. Não é isso? Não é isso que você deseja para a sua vida? Né? Você não quer qualquer faculdade, você não quer qualquer universidade. Você tem um projeto para a sua vida. E para realizar esse projeto, você precisa da ajuda de muita gente boa. E uma parte dessa gente boa, você teve no NAP. Outra parte você terá no curso universitário. Mas essa gente boa vai estar em boas universidades. E de uma maneira geral, as universidades públicas são as melhores do nosso país. Claro que existem universidades particulares excelentes. Ninguém está dizendo o contrário. Mas eu acredito que, como o ensino é um direito do cidadão brasileiro e uma obrigação do Estado, como a saúde, como o direito à vida, à propriedade, à segurança, ao transporte de qualidade, então vamos usar esse direito constitucional que a gente tem. Estamos trabalhando com o capítulo na ficha referente à estética, noções de axiologia estética. No livro corresponde ao capítulo 19, que você está lendo. Você sabe que eu sempre recomendo a leitura do livro, não é? A ficha é um resumo para ajudar a gente a buscar mais informações. Então, o item 1, beleza e arte, a gente já venceu. Quem me conhece não está admirado com a quantidade de rabisco que eu coloco, não é? São aquelas informações que tem no livro e que você precisa saber, não é? E isso dá vontade de você procurar. Puxa vida, Alves, além de preencher a ficha, ele deu outras informações. Onde é que estão essas informações? No livro. No livro, capítulo 19, estética. Vamos lá. Agora vamos ao item 2. A gente já começou o item 2, eu sei disso. Eu vou rever para a gente pegar o caminho, né? Arte através dos tempos. O artista, o fazedor de arte, não é um ser isolado. Ele não vive no mundo sozinho. Ele tanto influencia a sociedade que ele vive, através de sua arte, e como normalmente a arte, ela abre caminhos novos, ela desafia aquele que vê a obra de arte e se sente influenciado por aquelas novas ideias. Como também o artista é influenciado pela sociedade em que ele vive, né? Ele vai fazer uma arte que resulta das informações que ele teve dentro do meio social no qual ele age. Sua obra, a obra de arte, ópera em latim, né? A palavra ópera, aquele teatro cantado, né? Vem de obra. Muito bem, reflete sua subjetividade, as características pessoais que cada artista tem, né? E as influências da cultura, da ideologia, né? Em que ele nasceu, em que ele vive. Então, ao mesmo tempo, o artista é influenciado e influenciador. Essa história não é de alguém que... Tem muito isso, né? Influenciador digital. O influenciador digital, na verdade, ele abre caminho
não é, nos meios digitais, nos meios, né, de comunicação de massa, né, para dizer aquilo que muitas vezes as pessoas gostariam de dizer. Mas como elas não param para pensar, elas terminam ouvindo aquilo que gostariam de dizer por uma outra pessoa e pensam que aquela ideia é uma ideia. Rapaz, que coisa! Eu nem tinha pensado nisso. Deixa que você já pensou. Deixa que tua mãe, teu pai, boas influências já disseram isso a você. Mas você nunca prestou atenção, você nunca se incomodou, aí tá achando, não é, diferente, estranho, esquisito. Não é? O influencer, né, na verdade, ele é o camarada que termina, não é, difundindo ideias que não influenciam, mas apenas fazem as pessoas se sentirem satisfeitas. Ou então ele propositadamente provoca polêmica, porque o influencer, como youtuber, né, e outros trabalhadores das mídias digitais, eles precisam de público, eles precisam de gente, né, para poder os patrocinadores continuarem pagando aquele espaço, né? A roupa que ele veste, a comida que ele come, os produtos que ele consome, os lugares que ele frequenta, né? Isso tudo é importante. Na verdade, né, quando a gente fala de influência, a gente não está falando dessa superficialidade. Influência no sentido filosófico é aquilo que marca o caráter, que define a maneira de você pensar, agir e ser. Então, influência é muito mais do que isso. Né? E, portanto, esse pessoal daí, da mídia digital, não se situa dentro do campo dos artistas, né? Youtubers, influencers e coisas aí desse mesmo gênero. O público reage diante da obra de arte. Aceita ou recusa. Aprova ou reprova. Se envolve ou mantém a distância, a indiferença. Com a Revolução Industrial, um número maior de pessoas pôde ter acesso à obra de arte. Muitos objetos de arte que eram então exemplares únicos puderam ser multiplicados e um maior número de pessoas puderam ter acesso a objetos de arte. O que era privilégio de poucos pôde chegar a um maior número de pessoas. Há um pensador da escola de Frankfurt, a gente já falou desse pessoal, não é? Estamos repetindo agora nesse campo da arte. A escola de Frankfurt, não é a chamada também escola crítica. Ela não falou somente sobre as questões do conhecimento da ciência. Em epistemologia, a gente falou da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, ela é chamada também de escola crítica porque ela expõe as falhas do capitalismo e mostra que o capitalismo não é somente uma estrutura econômica, é também uma estrutura de dominação ideológica. É uma maneira de convencer você que você está num mundo ótimo, num mundo livre. O capitalismo não vive arrotando que só no capitalismo nós temos a democracia, a liberdade de expressão, nós temos a capacidade de permitir que uma pessoa, mesmo vindo das classes subalternas, possa chegar às classes mais altas. Vale a meritocracia no capitalismo, e aquele que trabalha e que tem resistência, que tem objetividade naquilo que faz, ele chegará a um bom termo, ele vai se realizar. O capitalismo dá oportunidade igual para todos. A gente ouve isso muitas vezes ao longo da nossa vida e a gente termina se convencendo que isso é verdade. E a escola de Frankfurt, e esses filósofos da escola de Frankfurt nos mostram que a coisa não é exatamente assim. Que para cada um que veio das camadas mais baixas e conseguiu se tornar importante, milhares e milhares não vão passar daquele extrato inferior. É por isso que o capitalismo divulga tanto aquele camarada que conseguiu vencer apesar das dificuldades.
Porque é uma forma de dizer, tá vendo ali? Se ele conseguiu, você consegue também. Se você não conseguir, é porque você não está se esforçando o suficiente. E aí as pessoas, né, elas atribuem a si a culpa de não terem vencido. Não, eu não venci não é porque o capitalismo não me deu condições. É porque eu não fui suficientemente forte, resistente, eu não fui suficientemente lutador, eu não fui suficientemente. Por isso que eu estou aqui, né, na poeira, na, no extrato inferior. Né? São os filósofos da escola de Frankfurt, da escola crítica, que mostram isso. Né? O quanto o capitalismo mistifica, mascara, engana, encobre, né? Vela, esconde a realidade como a realidade de fato é. Muito bem, o pessoal da escola de Frankfurt também criticava a solução que o marxismo queria dar, né, ao engano que é o capitalismo. Né? O pessoal da escola de Frankfurt dizia: o socialismo diz que vai criar uma sociedade onde todos serão livres. Mas o socialismo terminou numa ditadura monstruosa. Veja que o pessoal da escola de Frankfurt, não é? É da década de 20, o finalzinho da década de 20 e a década de 30, não é? Do século 20. 1922, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, até 36, porque a escola de Frankfurt, na Alemanha, tinha muitos pensadores judeus. E tinha muitos pensadores que não eram judeus, mas que eram contra o nazismo. Então esse pessoal vai ser perseguido. E muitos pensadores da escola de Frankfurt vão para os Estados Unidos, né? Fugindo, lógico. Né? Então eles também criticavam o socialismo marxista, porque ao analisarem, inclusive visitaram a União Soviética, de Stalin naquela época, a União Soviética é governada por Stalin. Ao visitarem a União Soviética, perceberam que o que existia lá não era uma arte livre, onde o artista podia fazer o que quisesse. Ao contrário, não é? O Partido Comunista, através, não é, do departamento, o Ministério da Propaganda e, não é, da propaganda e controle ideológico, tem um nome parecido com isso, na verdade censurava tudo aquilo que os ideólogos do socialismo julgavam como algo perigoso, desvirtuador do projeto revolucionário. Ou seja, a arte não era livre. A arte era uma arte dirigida, tinha que ser a arte oficial, né? Que muita gente, né, chamava, não é, de socialismo, como é? Tinha um nomezinho que falava dessa arte, né, que na verdade servia como mera propaganda para os interesses do Partido Comunista. Então a escola de Frankfurt, os pensadores da escola de Frankfurt, não eram simpatizados por ideólogos do capitalismo, não é? Por quem defendia o capitalismo, e também pela esquerda marxista não eram bem vistos. Paciência. Filósofos não estão aí para agradar políticos nem ideologia. A filosofia serve para isso, para fazer a gente pensar, não é, diferente, para não ser gado, né? E ao ouvir o som do berrante, seguir para onde o vaqueiro manda. Não. Gente é diferente. Não é? Diz uma música, não é? Como é o nome? O título é de Geraldo Vandré e Theo de Barros, que diz assim, não é? Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Né? Gente não é gado. Então você não pode tanger a boiada como, não é, como se nós fôssemos animais. Não é? Disparada é o nome da música, cantada por
Meu Deus, agora também. Olha, a velhice é uma desgraça. Ô menino, como era o nome do camarada que era? Elis Regina. Ele fazia dupla com menino. Bom, já já eu me lembro do camarada que defendeu de uma forma maravilhosa. Foi num festival de música que essa obra de arte apareceu. Mas voltando. Então, Walter Benjamin, pensador do, da escola de Frankfurt, não é, do grupo de pensadores, dizia que quando o objeto artístico ele era único, só existia aquele exemplar, aquele objeto possuía uma aura. A aura, você sabe, não é? É uma luz própria que a gente não consegue ver. A gente diz, a sua aura hoje está escura. É esse pessoal que trabalha com ocultismo, com coisas do espiritualismo, da espiritualidade. A aura seria uma espécie de energia que emana de um ser vivo ou de uma coisa, de um objeto, né, que tem uma força especial. Walter Benjamin, né, ou Walter Benjamin, como alguns dizem, né, Walter Benjamin diz que os objetos artísticos eles têm uma aura, eles criam em torno de si uma luz própria que faz com que as pessoas percebam, puxa vida, como isso é bonito, como isso é tocante, como isso é emocionante, não é isso? Mas Walter Benjamin diz que na medida em que a Revolução Industrial começou a multiplicar os objetos artísticos, eles foram perdendo essa aura, esse aspecto de coisas assim quase sacralizadas, quase divinas, não é? Dignas de adoração, de veneração, não é? De liturgia. Não é? Engraçado que a gente ainda hoje vê isso nos museus onde certas obras de arte estão. Tem gente que vai ao Louvre, ao Museu Louvre lá na França, que é uma coisa gigantesca. Na verdade, para você ver tudo que o Museu Louvre tem, você teria que passar, não é, umas 2 semanas vivendo lá dentro para poder ver tudo. As pessoas vão ao Louvre e vão simplesmente para ver, basicamente, 2 obras de arte. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a escultura Vênus de Milo, de escultor da época helenística, que a gente não sabe quem foi. É atribuída a Apolodoro, mas a gente não tem certeza que tenha sido ele. Pronto. O pessoal entra no museu, aí, onde é que está a Mona Lisa? Onde é que está a Vênus de Milo? Pronto, entra. E passa por outras obras de arte fantásticas, fora do comum. É a aura, não é? É esse aspecto mítico, né, que a obra de arte tem. E Walter Benjamin diz que na medida em que você começou a multiplicar, né, então alguém pode comprar um pôster da Mona Lisa, alguém pode comprar uma reproduçãozinha pequena em gesso ou em plástico, né, uma reprodução da escultura A Vênus de Milo. Você tem isso em gesso, você tem em cimento, você anda por uma avenida do Recife e está lá no jardim de um edifício ou de uma casa uma reprodução da Vênus de Milo. Tem gente que tem em casa, né, em gesso, aquilo dali. Ora, essa multiplicação faz perder a aura, segundo Walter Benjamin. Muito bem. Nascia o que se chama a indústria cultural, uma expressão inventada por Theodor Adorno e Max Horkheimer. A gente viu o nome desse pessoal quando estudou epistemologia. No capítulo 9, o nome dos dois se repete outra vez. Segundo Adorno e Horkheimer, a cultura de massa, ou seja, aquilo que o povo pensa que é arte de qualidade, na verdade é uma arte, aspas, é uma produção, né, para ser consumida imediatamente e rapidamente esquecida. Né? É o que faz, por exemplo, o sucesso na música. Uma música de sucesso, um cantor de sucesso. Aí você curte, né,
aproveita, degusta aquela música, pronto. Daqui a um mês, 2 meses, quando aquilo toca, esse menino ainda de novo, não tem mais nada novo, não é só isso, a mesma coisa repetindo. Aí a indústria cultural, como não pode produzir ao tempo todo coisas novas, aí inventou o termo vintage. O que é vintage? É aquela coisa que foi boa há um tempo atrás, né? Alguns anos atrás, quando a geração atual chama alguns anos atrás, ela quer falar 5 anos atrás, 10 anos atrás no máximo. Então vintage é aquilo que há alguns anos foi sucesso, foi importante, né? E que é guardado como uma espécie de ícone. Mas isso passa rapidamente, né? Porque a indústria cultural e a cultura de massa vivem o tempo todo de novidade. Querem algo diferente o tempo todo. E na verdade tudo termina sendo uma imitação do que já foi feito dentro de uma embalagem nova. Se você olha os clipes, né, a produção em vídeo do lançamento de uma música, né, no hit, nas paradas internacionais, você vê que a coreografia repete a mesma coisa. Se você pegar o que está fazendo sucesso agora, né, aí o cantor, a cantora aparece, né, com um sucesso novo, e aí tem um grupo de bailarinos que ao redor faz uma coreografia e você percebe que aquilo, se você tiver senso crítico, claro, menino, eu já vi isso. Aí você procura, diz, há 5 anos atrás fulano de tal ou fulana de tal fez um negócio parecido. Há 10 anos atrás essa coreografia foi utilizada. A mesma coisa, só muda o figurino, a ambientação, não é? O nome da música, mas a repetição, as batidas eletrônicas, a harmonia da música, tudo igual. Nada de diferente. Mas atenção, a indústria cultural e a cultura de massa tira das pessoas o senso crítico, ou seja, a capacidade de refletir. Ela só ouve a pergunta: já ouvisse o novo sucesso de... Não, ainda não, onde é que tá? Tá no YouTube, vê isso assim. Aí o sujeito procura. Aí você faz o comentário, deixa a sua impressão, pronto. Ninguém coloca: ô gente, isso daqui já foi feito. Isso é a mesma coisa. Estão me vendendo a mesma porcaria de 5 anos atrás, apresentando como se fosse algo novo. Não. As pessoas foram perdendo com a máquina dos meios de comunicação, perdendo a capacidade de refletir, de parar e se perguntar: isso é novo? Isso é bom? Cadê a aura dessa obra de arte? Então, continuando, nasce a cultura de massa, resultante da produção dos meios de comunicação de massa. O cinema, o rádio, a TV, as redes sociais. Não. E você fica envolvido nisso daí. Então existe a TV comercial para aquele público que não tem acesso, não é? A TV por assinatura, não é? A TV a cabo, não é? Ou as TVs de site, não é? Específicas, ou não tem acesso a Netflix, por exemplo, uma das coisas desse tipo. Então, existe a TV comercial que tem o programa para aquele camarada que chegou do trabalho, não é? ou a mulher ou o homem que quer apenas relaxar e se divertir diante da TV. E obviamente que não quer pensar, inclusive porque não teve na escolaridade, não é, professores que o fizessem pensar e refletir. Então ele precisa ver o estranho, o bizarro,
o esculhambado, as coisas assim que a gente chama de escatológicas, né? Para designar coisas de um gosto ruim. Então ele tem os programas na TV comercial, né? Com isso daí. Para aquele indivíduo, não é, que já teve um verniz universitário, né, e que tem poder econômico para comprar a TV por assinatura, a TV a cabo, ele pode procurar programas menos ruins e que ele acha que são bons, mas que terminam simplesmente hipnotizando. Ele quer o filme de ação, aquele onde há um amontoado de desastres e monstros e super-heróis e todo mundo corre e tem um fio condutor de um amor, não é? Um casal que se encontra e se desencontra e que talvez no fim do filme consiga se encontrar. Se não consegue se encontrar, é porque vai ter a parte 2, parte 3, parte 4. Né? A série Guerra nas Estrelas, por exemplo, é um ícone desse tipo de filme. Feito muitas vezes por diretores de qualidade, que tem filmes brilhantes, mas isso daí é entretenimento. Né? Você vê, inclusive, né, aparece em inglês, né, em muitos desses filmes, as indústrias, as firmas, as corporações, entertainment. Em inglês, entretenimento. O que é entreter? É distrair, não é fazer pensar. Fazer pensar são alguns filmes em que você vai e você vê o que você não gostaria de ver. Né? As cenas deixam você inquieto, deixam você tenso, deixam você incomodado, porque ele questiona a vida, a maneira como a vida é levada. Né? Então, são filmes que doem. Evidentemente, eles podem até fazer chorar, como a produção da cultura de massa, mas o objetivo deles é fazer com que você reflita, que você não saia do cinema pensando como você, da mesma forma como você entrou antes da sessão. São filmes capazes de transformar, são músicas cuja mensagem, cuja letra, o poema que compõe a obra, né, elas fazem perguntas e elas incomodam, questionam, ou artistas que com a sua maneira de se apresentar, né, abalam o que você julgava até então ser um modelo de beleza, uma coisinha certinha, organizada. Pronto. A obra de arte é questionadora. Se ela não questiona, se o que você está vendo, ouvindo, lendo, não está lhe questionando, está apenas distraindo você, isso é cultura de massa. Existe coisa boa nisso. Não sou contra. Como também eu vejo. Vou muitas vezes ao cinema, né? Ligo muitas vezes a TV para me divertir. Claro que, obviamente, o gosto que eu adquiri me impede de ver certas coisas. Eu não vou ver a TV comercial, né? A não ser que tenha um noticiário que me interessa. Mas o que a TV comercial chama de humor ou de diversão, distração, não faz parte do meu interesse pessoal. Seguindo, a indústria, deve ser a indústria cultural. A indústria cultural e a cultura de massa, através do cinema, rádio, TV, internet, divulgam obras que visam o lazer e o entretenimento, sem preocupações estéticas. Não quero fazer a história de bom gosto, não é, de respeitar os cânones, fazer as pessoas pensarem, se emocionarem de uma forma racional, de uma forma crítica. Não. A indústria cultural, a cultura de massa não quer isso. Muito bem, sem preocupações estéticas também. Ninguém está querendo trabalhar a beleza, o belo, né, criar uma obra de arte, de maneira a contentar o mercado, o público,
e enriquecer os produtores. Fazer com quem produz, né, financia esse tipo de cultura, ganhe dinheiro. É possível que a cultura de massa consiga produzir coisas de boa qualidade e que a gente possa chamar de obra de arte? É possível perfeitamente. A TV comercial já fez isso. Quando, por exemplo, eu adapto na TV comercial uma obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, eu trago uma obra de arte para uma leitura visual, para os meios de comunicação de massa. E se eu tenho um diretor competente, se eu junto um grupo de atores competentes, o texto é o texto de Ariano Suassuna, que é um criador genial do teatro popular, que não é teatro de massa, é diferente. Mas a TV pode transformar aquele teatro de qualidade em teatro de qualidade para que o povo goste. E isso aconteceu, né? O Alto da Compadecida na TV comercial teve uma como é que a gente chama? Um ibope, não é? Um nível de aceitação por parte das pessoas comuns fora do comum. É claro que há muita coisa ali de uma profundidade filosófica que o homem comum não consegue entender. Mas tanto para o homem comum quanto para o erudito, ao ver aquela obra de arte, você tanto ri como você reflete, né? O povo tanto ri quanto reflete. É por isso que Ariano Suassuna, se vivesse numa ditadura, ele não seria bem visto. Por quê? Porque a obra dele é uma obra que faz pensar, né? Mostra a estrutura de injustiça, de exploração que existe dentro do Nordeste. E, na verdade, existe no Afeganistão, e existe na África, na Libéria, e existe no Haiti, e continua existindo no Brasil, e na Índia, e no Paquistão. Aquilo termina sendo universal. Aquele conjunto de homens que lutam contra a exploração e a injustiça da sociedade em que eles vivem, e por isso alguns deles têm que mentir para poder sobreviver, não é? Isso é real. Isso é uma reflexão. A questão da religião, que tanto pode enganar como pode libertar o homem. Então há uma crítica à religião instituída, né? Você está notando, dentro daquela obra de arte há um amontoado de coisas que pode chegar ao público. Alves então quer dizer que os meios de comunicação de massa poderiam apresentar sempre coisas de qualidade? Poderiam, se quisessem. O problema é que isso dá trabalho e custa muito. E no mundo capitalista o importante é: vamos gastar pouco para lucrar mais. Essa é a questão. E para lucrar muito gastando menos, né? Não vamos gastar mais para lucrar pouco. Vamos gastar pouco para lucrar mais. Então, obviamente, você muitas vezes não vai fazer nada de qualidade, né? Vai usar elementos ruins. É como alguém, não é? Por que que uma pizza num determinado lugar custa X e em outro lugar custa X mais 2? Não é a mesma pizza? Não é a mesma massa? O recheio? Espera aí, calma. Não é assim. Naquela pizzaria mais popular, você usou um amontoado de produtos industrializados. É só abrir uma lata e sacudir em cima do recheio. Na outra, você tem insumos, matéria-prima de qualidade. Em vez de usar, não é, o creme cheese, não é, daqueles de bisnaga que vem de quilo, você preparou o creme cheese na sua pizzaria. Você
usou leite de qualidade. Em vez do ketchup industrializado, que vem de lata com 10, 12 quilos, você preparou o ketchup na sua pizzaria. Como você fez uma maionese com ovo de verdade, com azeite extra virgem de qualidade. Essa é a diferença. Então, todo mundo come pizza. Alguns vão comer uma pizza de qualidade. Outros vão comer uma pizza e ficam contentes. Não, estou comendo pizza. E não se preocupam com qualidade. A arte se preocupa com qualidade. A volta do objeto artístico, portanto, da arte de qualidade, se dá com uma arte subversiva. Uma arte transgressora, que não se conforma em repetir as coisas, que quer desafiar e provocar a sociedade que consome o objeto de arte. Uma arte embasada teoricamente, eu sei o que é que eu quero fazer, e com um projeto definido, eu sei aonde eu quero chegar. Artista, portanto, não é um camarada sem preparação intelectual. Ao contrário, para você ser um grande artista, você tem que ser alguém muito bem preparado. Muito bem, seguem os testes aí, né, que a gente vai comentar na próxima aula, dando o gabarito e fazendo alguma coisa. Mais uma revisão e a gente segue com um assunto novo, filosofia política. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.